Em 1940, a Romênia perdeu um terço de seu território em menos de 90 dias, sem disparar um único tiro, sem declarar guerra a ninguém, sem assinar uma única rendição em batalha. Bessarabia e Bucovina do Norte foram arrebatadas por Stalin mediante ultimato em 28 de junho. A Transilvânia do Norte foi entregue por Hitler à Hungria em 30 de agosto. A Dobrudja do Sul foi cedida pelo governo romeno à Bulgária em 7 de setembro. 3 golpes em 70 dias. A população do reino despencou de 19,9 milhões para 13,3 milhões de habitantes. Um terço do território arável, quase a metade das florestas, 3/4 dos cultivos de girassol, desaparecidos do mapa em menos de um verão. Como um país chegou à beira do colapso total em tempo de paz? Como respondeu a essa catástrofe? E que preço pagou pelas decisões que tomou a seguir? Esta é a história da Romênia na Segunda Guerra Mundial. O sonho começou em agosto de 1916. România Grande, România Mare, não existia ainda. Existia um reino modesto, encaixado entre impérios que cobiçavam suas terras, seus rios e seus poços de petróleo. O rei Fernando I, monarca de origem alemã que assinou uma declaração de guerra contra seu próprio país de nascimento, tomou a decisão mais audaz da história romena recente: unir-se à Entente com a promessa de receber Transilvânia, Bucovina e parte da planície panônica. O preço foi devastador. O exército romeno cruzou os Cárpatos com entusiasmo, mas sem preparação suficiente. As tropas austro-húngaras, reforçadas rapidamente por divisões alemãs, esmagaram a ofensiva inicial. Para dezembro de 1916, os alemães tinham tomado Bucareste. O governo e o exército se refugiaram na Moldávia, no extremo nordeste do país, enquanto o resto do território ficava sob ocupação. Foi nesse momento quando um jovem coronel de Estado-Maior chamado Ion Antonescu demonstrou pela primeira vez seu valor. Combatendo sob o comando do general Constantin Przan, na defesa da Moldávia, Antonescu contribuiu de forma decisiva para o planejamento tático da Batalha de Maracesti, travada entre agosto e setembro de 1917. Naquela batalha, a mais intensa do fronte romeno durante toda a Primeira Guerra Mundial, as divisões romenas detiveram a ofensiva do marechal alemão August von Mackensen. Paesi nu se tresse, por aqui não se passa, se converteu no grito de guerra de uma nação que se negava a desaparecer. Mas a vitória tática em Maracesti não pôde compensar o colapso estratégico provocado pela Revolução Bolchevique na Rússia. Sem o aliado oriental, Romania assinou uma paz humilhante em Buftea em maio de 1918, cedendo territórios e recursos ao Império Germânico. A derrota parecia total. Então chegou o milagre geopolítico. O colapso dos impérios centrais em novembro de 1918 transformou os derrotados em vencedores. Na Conferência de Paz de Paris, a Romênia recebeu tudo o que lhe havia sido prometido e mais: Transilvânia, Bucovina, Bessarabia, parte da Hungria histórica. O território do reino quase duplicou da noite para o dia. România Mare, a Grande Romênia, não era já um sonho, era realidade cartográfica, mas o sonho levava dentro a semente do problema. Os novos territórios traziam consigo minorias húngaras, alemãs, judias, ucranianas, búlgaras. Calcula-se que ao redor de 30% da população em algumas das regiões recém-incorporadas era etnicamente não romena. Budapeste nunca aceitou a perda de Transilvânia. Sofia reclamava a Dobrudja do Sul. Moscou não reconhecia a soberania romena sobre Bessarabia, que Rússia havia controlado desde 1812. A Grande Romênia nasceu com 3 inimigos declarados em suas fronteiras. Para defender-se, o governo de Bucareste apostou em 3 pilares: a Liga de Nações, a aliança com França e uma rede de pactos regionais. Em 1921, a Romênia, Iugoslávia e Checoslováquia formaram a Pequena Entente para resistir ao revisionismo húngaro. Esse mesmo ano se assinou um tratado de defesa mútua com Polônia dirigido contra uma possível agressão soviética. Nicolas Titulescu, o brilhante chanceler romeno, eleito presidente da Assembleia da Liga de Nações em 1930 e reeleito em 1931, foi a encarnação dessa diplomacia de equilíbrio. O revisionismo significa guerra, repetia Titulescu diante de cada ameaça de revisão dos tratados de Versalhes.
Mas havia outro problema dentro da Romênia, um que não vinha de fora. Em outubro de 1923, um estudante universitário de 24 anos chamado Corneliu Zelea Codreanu organizou em Iași um complô para assassinar vários políticos romenos. A razão: haviam apoiado uma emenda constitucional que concedia a cidadania aos judeus. O complô foi descoberto. Codreanu foi preso, julgado e absolvido. Ao sair da prisão, teve uma visão. Na capela do cárcere, descreveu em sua autobiografia ter visto o arcanjo Miguel, que lhe ordenava dedicar sua vida a Deus e à regeneração espiritual da Romênia. O misticismo de Codreanu era genuíno e totalmente sincero. Ao contrário de Mussolini ou Hitler, não construiu seu movimento sobre a maquinaria do Estado nem sobre o cinismo do oportunismo. Construiu-o sobre rituais de comunhão, votos de sangue, trabalho comunitário não remunerado em aldeias pobres e um ódio visceral para com os judeus a quem considerava o agente do bolchevismo judeu, que envenenava as raízes espirituais da Romênia. Em 1927, Codreanu fundou a Legião do Arcanjo Miguel. 3 anos mais tarde, criou a Guarda de Ferro como seu braço político militante. O movimento cresceu vertiginosamente durante os anos da Grande Depressão, quando a ruína econômica dos camponeses e a corrupção flagrante dos partidos parlamentares converteram a Guarda na única força política que parecia ter princípios. Nas eleições de dezembro de 1937, a Guarda obteve 66 assentos parlamentares, convertendo-se na terceira força política do país com 15,6% dos votos. O rei Carol II observava este ascenso com uma mistura de desprezo e medo. Carol era um dos personagens mais complexos e moralmente comprometidos da Europa de entreguerras. Havia abdicado voluntariamente em 1925 para viver com sua amante, Magda Lupescu, em um exílio voluntário na França. Em 1930, regressou à Romênia em circunstâncias irregulares e assumiu o trono, deslocando seu próprio filho Michael, que havia reinado brevemente como rei menino. O historiador Hugh Seton Watson o descreveu como superficialmente brilhante e basicamente ignorante, dotado de enorme energia e luxo ilimitado pelo poder. Carol admirava Mussolini e propôs-se a imitá-lo, combinando métodos terroristas com a mais arraigada tradição balcânica de corrupção e intriga. Para neutralizar a Guarda sem destruí-la completamente, porque a temia e porque a necessitava como contrapeso parlamentar contra os partidos tradicionais, Carol aboliu a Constituição de 1923 em fevereiro de 1938 e instaurou uma ditadura real. A Guarda foi declarada ilegal. Codreanu foi preso sob acusações fabricadas de traição e condenado a 10 anos de trabalhos forçados. 6 meses depois, na noite de 29 para 30 de novembro de 1938, Codreanu foi estrangulado na prisão junto com 13 de seus camaradas. Os corpos foram enterrados secretamente nos terrenos do penal de Jilava. O comunicado oficial anunciou que haviam morrido enquanto tentavam escapar. Carol havia cometido um erro irreparável. O martírio de Codreanu não destruiu a Guarda, imortalizou-a. Ion Antonescu nasceu em 2 de junho de 1882 em Pitești, cidade do sul da Romênia, no seio de uma família de classe média cujo pai era oficial do exército. Foi batizado na fé ortodoxa e enviado desde criança a escolas militares. Em 1 de julho de 1904, após 2 anos na Escola de Infantaria e Cavalaria, iniciou seu serviço no exército romeno com o posto de subtenente. Seu caráter ficou definido desde o princípio. O general francês Victor Pétain, adido militar em Bucareste, escreveu sobre ele em 1920, extremamente laborioso, de grande valor militar, mas extremamente vaidoso quanto à sua pessoa e seu país, chauvinista, xenófobo. Em 1922, quando Antonescu foi destinado como adido militar em Paris, Pétain foi ainda mais direto. Inteligência provada, brutal, duplicitos, vontade feroz de triunfar. Antonescu merece um lugar especial no exército romeno. Durante a Primeira Guerra Mundial, Antonescu atuou como chefe de operações sob o comando de Przemysl e contribuiu decisivamente para o planejamento da resistência na Moldávia. Foi nesses anos quando forjou sua reputação como o oficial mais capaz e mais incômodo do exército romeno. Incômodo porque não tolerava a ineptidão,
a corrupção nem a desonestidade, e sua franqueza lhe rendeu mais inimigos que amigos entre a classe política. Em 1933, foi nomeado chefe do Estado-Maior-General. Sua prioridade era modernizar um exército que considerava equipado com armamento antiquado e incapaz de defender as fronteiras do país. Quando o governo rejeitou suas propostas de rearmamento, apresentou sua demissão em dezembro de 1934. Carroll o manteve sob vigilância policial e o relegou ao ostracismo político. Mas Antonescu tinha o apoio do exército, e nos momentos de crise, esse apoio valia mais que qualquer partido político. Sua relação com a Guarda de Ferro era complexa e ambivalente. Em 1936, reuniu-se pela primeira vez com Codreanu. Achou-o arrogante, mas comprometido com a purificação do sistema político. Quando, em 1938, Carroll ordenou a prisão do capitão, Antonescu apareceu como testemunha de defesa em seu julgamento perante o Tribunal Militar, onde apertou dramaticamente a mão de Codreanu diante da sala cheia de jornalistas e desafiou o tribunal. Daria o general Antonescu a mão a um traidor? O gesto custou-lhe a prisão domiciliar em Predial. Carroll o odiava e o temia em igual medida. O verão de 1940 mudou tudo. Para entender o verão de 1940, é preciso entender o inverno de 1938. A Romênia do entreguerras tinha construído a sua segurança externa sobre 3 pilares: a Liga das Nações, a aliança com a França e a rede de pactos regionais. Em 1920, o chanceler Nicolae Titulescu tinha contribuído para criar a Pequena Entente, junto com a Iugoslávia e a Checoslováquia, para conter o revisionismo húngaro. Em 1921, um tratado de defesa mútua com a Polônia criou um escudo contra a ameaça soviética. E desde 1932, quando Titulescu assumiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Romênia buscou ativamente um acordo de segurança coletiva com a União Soviética. O revisionismo significa guerra, repetia diante de cada ameaça de revisão dos tratados de Versalhes. O obstáculo permanente era a Bessarábia. Moscou nunca tinha reconhecido a soberania romena sobre a província, que a Rússia tinha controlado desde 1812. Em julho de 1936, Titulescu e o comissário soviético Litvinov acordaram os princípios gerais de um pacto de assistência mútua, mas um único artigo os dividia. Titulescu insistia em que o pacto entrasse em vigor unicamente se a França atuasse primeiro em virtude do Tratado Franco-Soviético. Litvinov se recusou. Antes de resolver o impasse, Carroll destituiu Titulescu em agosto de 1936 e o enviou ao exílio. Com ele, desapareceu a única possibilidade real de ancorar a Romênia em um sistema multilateral antes que Hitler alterasse o equilíbrio europeu. O Acordo de Munique de setembro de 1938 enterrou os últimos restos desse sistema. Se as potências ocidentais tinham sacrificado a Checoslováquia, um estado mais poderoso que a Romênia, com garantias explícitas da França, que valor tinham as garantias romenas? Karl Claudius, subdiretor do Departamento de Política Econômica do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, diagnosticou a mudança de atmosfera. Inclusive, os oponentes declarados da Alemanha agora falam uma linguagem completamente diferente. Não há dúvida de que esta mudança se deve não à simpatia pela Alemanha, mas unicamente a considerações políticas realistas, frequentemente inclusive ao medo. Enquanto isso, o Tratado Voltat de 23 de março de 1939 ligou a economia romena de forma crescente à Alemanha. A participação alemã no comércio exterior romeno atingiu 51% das importações e 44% das exportações em 1940. A Grã-Bretanha e a França ofereceram garantias unilaterais em 13 de abril de 1939, mas era um papel molhado. Obrigavam o Ocidente a proteger a Romênia se esta se defendesse sem exigir nenhuma reciprocidade e sem capacidade militar real de cumpri-las de tão longe. Assim chegou a Romênia ao verão de 1940, diplomaticamente isolada, economicamente dependente da Alemanha e militarmente inferior a qualquer um de seus vizinhos. Em 26 de junho de 1940, pouco antes da meia-noite, Molotov convocou o ministro romeno em Moscou ao Kremlin com um ultimato.
ceder a Bessarábia e a Bucovina do Norte em 24 horas. O que Bucareste não sabia era que a Alemanha já tinha reconhecido esse interesse soviético no protocolo secreto do Pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939. A parte alemã declara seu completo desinteresse político nestes territórios. Quando Bucareste apelou a Berlim, Ribbentrop respondeu em 27 de junho, recomendando a aceitação do ultimato e advertindo que a Alemanha não podia garantir assistência militar se a Romênia resistisse. Karol tinha passado meses tentando obter garantias fronteiriças alemãs. Agora descobria que Berlim tinha negociado essas fronteiras pelas suas costas quase um ano antes. Karol cedeu. Convocou um conselho da coroa que votou 19-10 a favor de aceitar. O recuo foi um desastre organizacional. O adido militar britânico concluiu que a retirada foi em geral muito mal executada e muitas unidades nunca receberam ordens, com mais de 40 mil soldados capturados ou desaparecidos. A região cedida cobria 50.762 quilômetros quadrados, com 3.776.000 habitantes, mais da metade etnicamente romenos. As perdas econômicas foram quantificáveis e devastadoras: 37% da terra arável, 44% das florestas, 75% dos cultivos de girassol, 86% da soja. Mas o trauma psicológico foi mais profundo que o econômico. Quando as tropas romenas se retiravam sob a chuva de junho, foram recebidas em algumas localidades com insultos, cusparadas e bandeiras vermelhas. Os relatórios militares descreviam grupos de judeus locais celebrando a chegada soviética, arrancando insígnias dos oficiais, desfraldando bandeiras comunistas. O repórter Elefteri Negel, do jornal Universul, publicou uma crônica impregnada de linguagem de cruzada. Assim começaram os judeus comunistas as suas obras malignas contra os lugares santos. O rei Karol anotou em seu diário: o comportamento da população na Bessarábia, especialmente o dos judeus, deixa muito a desejar. O que estes relatórios ocultavam era documentado pelas próprias investigações do exército romeno. Dos funcionários comunistas ativos na Bessarábia antes das deportações soviéticas, 505 eram romenos e apenas 69 eram judeus. Em Belgrado, foi a população búlgara quem atacou os soldados em retirada. Em várias cidades, os comércios destruídos pelos comunistas pertenciam predominantemente à classe média judia. A Federação de Comunidades Judias publicou declarações de lealdade. O solo romeno, generosamente regado com o sangue dos nossos melhores filhos, caídos na Guerra de Independência de 1877, que não chegaram aos ouvidos de nenhum oficial em retirada. A primeira violência concreta chegou em 1º de julho de 1940. 52 judeus fuzilados em Dorohoi por tropas que se retiravam. Judeus jogados de trens em movimento na Moldávia, fuzilados por oficiais de gendarmeria. A lógica da retaliação estava em marcha antes que nenhum governo a ordenasse. Farejando sangue, a Hungria e a Bulgária apresentaram as suas próprias reclamações. Em 30 de agosto de 1940, no Palácio de Belvedere de Viena, Ribbentrop e Ciano apresentaram o mapa que já tinham traçado segundo seus próprios interesses. A carta desesperada do primeiro-ministro Jigurtu: Transilvânia sempre foi considerada por nós como uma fortaleza da romanidade, foi ignorada. A Transilvânia do Norte, 43.104 quilômetros quadrados, com 2.600.000 pessoas, passava para a Hungria. A nova fronteira não respondia a critérios étnicos. Ao empurrá-la até a cadeia sul dos Cárpatos, Ribbentrop dava ao Reich uma muralha defensiva natural, enquanto a linha corria a apenas alguns quilômetros dos campos petrolíferos de Ploiesti, vitais para o plano de ataque à União Soviética. O ministro dos Negócios Estrangeiros romeno Mihail Manoilescu desmaiou sobre a mesa ao ver o mapa. A reação foi um terremoto político. Dezenas de milhares de romenos inundaram as ruas. Guardistas dispararam sob as janelas do Palácio Real e ocuparam a Rádio Bucareste. Cerca de 110.000 funcionários emigraram do norte da Transilvânia nos meses seguintes. Em 7 de setembro, o Tratado de Craiova cedeu a Dobrúdia do Sul à Bulgária com uma troca de 103.711 romenos por 62.278 búlgaros.
Em 90 dias, a Romênia tinha perdido 1/3 de seu território e 1/3 de sua população sem disparar um tiro. A insurreição foi rápida. O general Koroama se recusou a disparar contra a multidão em frente ao palácio. O exército, que deixou que o nosso território fosse invadido sem disparar um tiro, se recusaria. Era o veredicto do exército sobre o seu próprio rei. Fabricius eliminou qualquer dúvida restante na noite de 5 de setembro. O Reich não valoriza que permaneça aqui e estou estudando os horários dos trenes para ele. Em 6 de setembro de 1940, pouco depois das 6 da manhã, Carol II assinou a sua abdicação em favor de seu filho de 19 anos. Saiu do país nesse mesmo dia levando coleções de arte, joias e tesouros sob uma chuva de balas disparadas por guardistas que o perseguiram até a fronteira. Ion Antonescu, recém-liberado do arresto domiciliar, foi convocado ao palácio para receber plenos poderes como Conductorul Statului, o condutor do Estado. Em 14 de setembro de 1940, o rei Miguel assinou o decreto que proclamava a Romênia como Estado Legionário Nacional. Ion Antonescu foi definido como chefe do Estado Legionário e cabeça do regime legionário. Oria Sima, o novo líder da Guarda de Ferro após o assassinato de Codreanu, foi nomeado vice-presidente do Conselho de Ministros. Foi o começo de um dos experimentos políticos mais caóticos e sangrentos da história romena recente. Antonescu e a Guarda de Ferro não eram aliados naturais. O general era um militar de ordem, obcecado com a disciplina, a hierarquia e a administração eficiente do Estado. A Guarda era uma organização mística e violenta, impregnada de misticismo ortodoxo, antissemitismo raivoso e um apetite insaciável por vingança. O que os unia era o ódio compartilhado à corrupção da classe política e o antissemitismo, embora de distinta intensidade, e a necessidade mútua. Antonescu necessitava do apoio popular da Guarda, e a Guarda necessitava da legitimidade do exército. Desde o primeiro dia, a coexistência foi impossível. Os guardistas foram designados prefeitos em todos os departamentos do país da noite para o dia. A Guarda de Ferro da polícia, a polícia legionária, substituiu a polícia estatal em muitas cidades. As confiscações de propriedades judias, autorizadas por decreto desde outubro de 1940, terras rurais em 5 de outubro, florestas e moinhos em 12 de novembro, embarcações em 4 de dezembro, foram executadas por comissários legionários que em muitos casos ficavam com o botim em lugar de entregá-lo ao Estado. 5 gerentes petrolíferos britânicos foram sequestrados pela Guarda, torturados e obrigados a assinar confissões admitindo sabotagens. O jornal alemão Neubacher, representante especial do Reich para assuntos econômicos na Romênia, advertiu o Ministério da Economia de Berlim em novembro de 1940. Chegou o momento de pôr fim aos anarquistas e experimentadores da Guarda, mas o ponto de ruptura chegou na noite de 26 para 27 de novembro. Os guardistas que realizavam as exumações dos restos de Codreanu na prisão de Jihlava souberam que 2 responsáveis políticos do regime de Carol tinham sido transferidos para um sanatório em lugar de continuar detidos. A resposta foi imediata e monstruosa. Os guardistas assaltaram as celas de Jihlava e massacraram 64 ministros e altos oficiais de polícia que consideravam responsáveis pelo assassinato de seus camaradas. Em Ploiesti, nessa mesma noite, 11 judeus foram assassinados. No dia seguinte, um grupo de guardistas assassinou Nicolae Iorga, o grande historiador e estadista romeno, e Virgil Maggiaro, ex-ministro de Finanças do Partido Camponês Nacional. Antonescu estava horrorizado, não por razões morais em primeiro lugar, mas sim porque o caos ameaçava a sua autoridade e os interesses econômicos alemães que ele tinha prometido proteger. Solicitou uma reunião urgente com Hitler. Em 14 de janeiro de 1941, voou ao Obersalzberg e apresentou as suas acusações contra a Guarda diretamente ao Führer. Hitler, que já estava preparando a Operação Barbarroja e necessitava de uma Romênia estável como base logística, deu-lhe sinais de apoio suficientes para que Antonescu se sentisse respaldado. O detonante final chegou em 19 de janeiro de 1941, quando o Major Döring, um oficial alemão adscrito à missão militar do Reich em Bucareste, foi assassinado em frente ao Hotel Ambassador.
Antonescu aproveitou o incidente para destituir o ministro do Interior legionário, general Constantin Petrovicescu. A resposta da guarda foi o levantamento. Durante a manhã de 22 de janeiro, grupos de guardistas percorreram o bairro judeu de Bucareste, saqueando e queimando casas e assassinando a frio 120 judeus. Esse mesmo dia, Antonescu ordenou ao exército usar tanques contra os edifícios onde tinham se entrincheirado os rebeldes. 21 soldados morreram nas operações. Para a tarde, as posições tinham sido recuperadas. Oriacima, retirado clandestinamente de Bucareste no automóvel do diplomata alemão Neubacher, foi trasladado à Alemanha, onde a Guarda de Ferro manteria uma existência fantasmagórica sob a vigilância do SD, sempre disponível como ameaça latente contra Antonescu em caso de que este se desviasse dos desígnios alemães. Em 27 de janeiro de 1941, Antonescu formou um novo gabinete composto quase integralmente por oficiais. A Romênia era agora uma ditadura militar. Há uma cena na história da Romênia que resume toda a tragédia de Ion Antonescu. Em 12 de junho de 1941, o general viajou a Munique para se reunir com Hitler. Era o primeiro aliado a ser informado da Operação Barbarroja. O Führer anunciou-lhe que o ataque à União Soviética era iminente. Cada aliado participará da glória comum, proclamou. Antonescu aprovou sem vacilar. Mas antes desse encontro no avião para a Alemanha, Antonescu confessou ao ministro romeno em Berlim, Raul Bossi, que já sabia da iminente guerra graças ao general Hansen da missão militar alemã e que podia avançar para o leste tudo o que quisesse. Seu objetivo declarado era recuperar a Bessarábia e a Bucovina do Norte, arrebatadas por Stalin um ano antes, e depois usar a pressão diplomática para recuperar a Transilvânia do Norte, cedida à Hungria na arbitragem de Viena. Mas uma vez que essa zona tenha sido limpa de judeus e russos, disse Antonescu, se abrirá uma campanha diplomática para recuperar o norte da Transilvânia. A estratégia de Antonescu era simples em sua lógica e devastadora em suas implicações. Alinhar-se com a Alemanha não por ideologia, mas por conveniência, recuperar o perdido em 1940, usar a guerra contra a União Soviética como alavanca para renegociar a arbitragem de Viena com Hitler e esperar. O problema era que essa lógica o levaria muito além das fronteiras de 1939. Na manhã de 22 de junho de 1941, Antonescu emitiu sua ordem do dia às tropas. Soldados, ordeno-vos cruzar o rio Prut. Esmaguemos o inimigo ao leste e ao norte. Libertemos nossos irmãos escravizados do jugo do bolchevismo. Restaurai ao corpo de nossa pátria a terra ancestral da linha Basarab, as florestas principescas da Bucovina. As ruas de Bucareste explodiram em júbilo. Georgi Barbul, secretário de Mihai Antonescu, descreveu a cena. Pessoas debruçadas nas janelas gritando "Guerra, guerra com a Rússia", multidões correndo em direção ao Palácio Real, marchas marciais em volume máximo nas rádios, e de repente um silêncio profundo quando começaram as orações e as pessoas se ajoelharam na rua. A Romênia entrou na guerra com cerca de 585 mil soldados participando do ataque à União Soviética, mais do que todos os outros aliados da Alemanha juntos. Os primeiros resultados foram exatamente o que Antonescu esperava. O exército terceiro romeno, sob o comando do general Petri Dumitrescu, avançou em direção à Bucovina do Norte, ocupando sua capital administrativa Cernalti em 4 de julho. A campanha na Bessarábia foi mais lenta, mas igualmente bem sucedida. Para o dia 27 de julho de 1941, as tropas romenas tinham recuperado todos os territórios arrebatados pelo ultimato soviético de junho de 1940, ao custo de 4.112 mortos, 12.120 feridos e 5.506 desaparecidos. O rei Miguel ascendeu Antonescu ao posto de marechal em 22 de agosto em reconhecimento à reconquista. Em Bucareste, a alegria foi genuína e transbordante. Para a maioria dos romenos, a recuperação da Bessarábia e da Bucovina era um ato de justiça histórica, a correção de uma humilhação que tinham sofrido sob a ameaça das armas soviéticas apenas 12 meses antes. Mas, já antes de que terminasse a reconquista, Antonescu tinha tomado a decisão que converteria seu regime
em um dos corresponsáveis de crimes de guerra entre os mais graves perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial fora da Alemanha nazi. Desde as primeiras semanas da campanha, o general Konstantin Vassilio, chefe da gendarmeria no Ministério do Interior, tinha transmitido às unidades de gendarmeria a ordem de limpar o terreno de judeus nas zonas rurais. A política era clara: exterminar no ato todos os judeus das zonas rurais, encerrá-los em guetos nas cidades e prender todos os suspeitos de simpatias comunistas. As ordens de Vassilio para a gendarmeria foram explícitas. A minoria judia deve ser perseguida com o máximo rigor. Em julho e agosto de 1941, entre 12 mil e 20 mil judeus foram fuzilados por forças alemãs e romenas na Bessarábia e na Bucovina. Os batalhões romenos do 9º Regimento de Montanha, comandado pelo coronel Karlan, executaram em Noa Sulita, entre 8 e 10 de julho, cerca de 800 pessoas em ruas e lares. Em Ciudei, o coronel Valerio Karp ordenou o assassinato de quase toda a população judia, entre 450 e 572 vítimas. Em Cernaute, mais de 2.000 judeus foram assassinados nas primeiras 24 horas após a entrada das tropas romenas em 6 de julho. Os próprios Einsatzgruppen alemães, as unidades móveis de extermínio SAS, expressaram sua irritação não pela crueldade das ações romenas, mas sim pela sua desorganização. Um relatório de 31 de julho de 1941 queixava-se: os romenos atuam contra os judeus sem nenhum plano. Ninguém faria objeções às numerosas execuções de judeus se o aspecto técnico de sua preparação, assim como a maneira em que se realizam, não deixassem tanto a desejar. Os romenos deixam os executados onde caem, sem enterrá-los. 31 de maio de 1941. Há 4 semanas do início de Barbarroja, a cidade de Iași, capital histórica da Moldávia, com uma população de 100 mil habitantes, dos quais aproximadamente a metade eram judeus, era uma bomba a ponto de estalar. As tropas alemãs que operavam na zona consideravam os judeus espiões e saboteadores potenciais. A Gestapo, o SD e a Geheime Feldpolizei operavam na cidade sob um manto de paranoia. 2 bombardeios soviéticos em 25 e 26 de junho tinham provocado uma psicose coletiva sobre supostos sinalizadores que guiavam os aviões inimigos desde a terra com rádios, tochas ou tecidos vermelhos. O sargento Mircea Manoliu, ex-membro da Guarda de Ferro adscrito à 14ª Divisão, foi o primeiro a agir. Em 26 de junho, escoltou 3 judeus já detidos ao campo de tiro da guarnição e os fuzilou. Um morreu, outro escapou. 3 dias depois, em 28 de junho, uma patrulha alemã começou a reunir milhares de judeus no pátio da chefatura de polícia. As colunas foram obrigadas a correr o gauntlet de soldados romenos e alemães, membros da organização Todt e gendarmes que cuspiam, insultavam e lançavam pedras. Para a 1 da tarde, havia cerca de 3.500 suspeitos, a maioria judeus, no pátio da chefatura de polícia. O que ocorreu a seguir é um dos atos mais documentados de barbárie da história romena. Por volta das 2 da tarde, os judeus concentrados no pátio da chefatura foram submetidos a uma chuva de disparos que durou até às 6 da tarde, com uma interrupção enquanto o general Stavrescu tentou sem sucesso persuadir os alemães de que detivessem a matança. O número de vítimas no pátio foi de várias centenas. As estimativas variam, mas as fontes diplomáticas alemãs em Bucareste citaram pelo menos 4.000 mortos no total em Iași, mas o pesadelo não tinha terminado. Cerca de 2.500.000 sobreviventes foram retirados da chefatura e conduzidos a golpes à estação de trem. Em 30 de junho, 2 trens de carga partiram de Iași com judeus amontoados em vagões lacrados sob o calor de julho. O primeiro, conhecido como o Trem da Morte, levava entre 2.430 e 2.530 pessoas em quase 40 vagões de mercadorias. As tábuas pregadas sobre as ventilações dos vagões impediam a entrada de ar. Sem água, sem comida, enquanto o trem percorria erraticamente os 500 quilômetros que o separavam de seu destino em Kalarazi, demorando 6 dias e meio, os passageiros bebiam sua própria urina, enlouqueciam e morriam. Quando os vagões foram abertos em estações intermediárias, os sobreviventes viram que seus companheiros de viagem tinham morrido. Em Targo Frumos,
Os cadáveres foram descarregados por ciganos que aceitaram o trabalho, tentados pela possibilidade de encontrar sapatos e roupas nos corpos. No vagão encontraram 80 a 90 cadáveres de cada 140 a 145 pessoas. Mais de 1.400 judeus morreram nesse trem. Os 1.011 sobreviventes chegaram a Kalarazi em 6 de julho. O segundo trem foi igualmente mortal. Das 1.902 pessoas embarcadas, 1.194 morreram e foram enterradas no cemitério do povoado de Podu e Loaei. Antonescu soube dos detalhes dos assassinatos em Iași em seu trem de comando em Moldova. Na noite de 30 de junho, transmitiu às unidades em Iași a ordem do general Ioanitiu. O general Antonescu ordenou que todos os comunistas judeus em Iași e todos os que fossem encontrados com bandeiras vermelhas e armas de fogo sejam executados esta noite. No entanto, ao mesmo tempo, Antonescu iniciou uma investigação sobre os excessos. Em 4 de julho, transmitiu à polícia e à gendarmeria uma ordem que reconhecia o ocorrido como uma desordem que tinha colocado o exército e as autoridades em uma luz completamente desfavorável e proibia qualquer ação individual. A dupla mensagem, condenação do caos combinada com um ultimato antissemita, seria a assinatura de seu regime durante os 3 anos seguintes. Em 3 de agosto de 1941, as tropas romenas cruzaram o rio Dniester e começaram a avançar em direção a Odessa, nos territórios que tinham sido soviéticos antes de 1939. Antonescu não parou nas fronteiras de 1939, não porque os alemães lhe o exigissem, embora o empurrassem nessa direção. Não unicamente por motivos militares, mas sim porque, como declarou a uma reunião do Conselho de Ministros em 6 de setembro de 1941, a história se escreve com a espada. Se não temos aliados poderosos, a perderíamos. Na guerra que estamos travando depois de tomar a Bessarábia, poderia ter parado? Para Antonescu, a campanha além do Dniester tinha 3 objetivos. O primeiro era estratégico: destruir as fortificações soviéticas em Transnistria e reduzir o poder militar russo. O segundo era geopolítico: ter uma carta territorial para jogar nas negociações de paz, preferivelmente para trocar Transnistria pela Transilvânia do Norte, que a Hungria ainda retinha. O terceiro, o mais obscuro, era demográfico: purificar os territórios reconquistados do que ele chamava de elementos estrangeiros, começando pelos judeus. Meu objetivo principal não são as fronteiras, mas sim a homogeneidade e a pureza de nossa raça, disse Antonescu aos governadores das novas províncias. E esse é o meu objetivo principal. Em 30 de agosto de 1941, mediante o Acordo de Tighina entre a Romênia e a Alemanha, Antonescu assumiu a administração da região entre o Dniester e o Bug. Essa região, batizada Transnistria, converteu-se de facto no lixão para o qual o regime romeno deportaria os judeus da Bessarábia, da Bucovina e mais tarde de Odessa. As deportações começaram em setembro de 1941. O coronel Teodor Meculescu, chefe da Inspetoria de Gendarmes na Bessarábia, recebeu instruções verbais: enviar os judeus em comboios de 1.600 pessoas cruzando o Dniester. A chave secreta para os que não pudessem seguir o ritmo de marcha era Alexiano, o nome do governador de Transnistria, e significava execução no ato. Um tenente de gendarmes, Augustin Roska, descreveu em sua declaração como recebeu ordens do general-staff do exército para que 2 dias antes da partida de cada comboio se escavassem valas a cada 10 quilômetros que pudessem conter cerca de 100 cadáveres para enterrar os que tinham ficado para trás e tinham sido fuzilados. Os camponeses nos povoados ao longo das rotas souberam do que ia ocorrer. Por isso esperavam na beira do caminho, escondidos nos campos de milho, esperando que as execuções tivessem lugar para se lançar sobre os cadáveres e roubá-los. Entre setembro e novembro de 1941, mais de 147 mil judeus da Bucovina e da Bessarábia foram deportados para Transnistria. Pelo menos 90 mil deles morreram, a maioria de tifo e fome durante o inverno de 1941 a 1942. Antonescu não teve compaixão por eles.
Em uma reunião do Conselho de Ministros em 13 de novembro, quando o governador Alexiano pediu equipamento de desinfecção porque o tifo se espalhava entre os deportados, o marechal respondeu: "Que essa gente continue morrendo." O horror culminou em Bogdanovka, uma propriedade agrícola no condado de Golta, às margens do Bug. Em novembro de 1941, cerca de 48 mil judeus estavam amontoados nos estábulos da propriedade. A taxa de mortalidade tinha subido para 500 por dia. O prefeito Modest Isopescu recebeu uma ordem verbal de Alexiano para que os judeus do campo fossem fuzilados. Os próprios gendarmes romenos se recusaram, não por escrúpulos morais, mas sim porque a escala da tarefa os sobrecarregava. O trabalho foi encomendado finalmente à polícia ucraniana local sob o comando de Afanasy Andrushin. Em 21 de dezembro de 1941, começou a matança de Bogdanovka. Os enfermos e inválidos foram encerrados em estábulos, espalhou-se feno sobre os telhados e ateou-se fogo. Os 43 mil judeus restantes foram conduzidos em grupos à floresta próxima, despojados de seus pertences, ajoelhados à beira de um barranco e fuzilados na nuca. A matança durou vários dias. Os cadáveres foram incinerados. As cremações continuaram até fevereiro de 1942. Apenas em Golta, mais de 50 mil judeus foram assassinados. Em Domanovka, 18 mil mais foram fuzilados por policiais ucranianos. Em Akhmechetka, entre 4 mil e 14 mil morreram de doença e fome em uma antiga granja de porcos. Sob o regime de Antonescu, Transnistria foi o cemitério de entre 220 mil e 260 mil judeus, e de até 20 mil romani. Em 16 de outubro de 1941, depois de 70 dias de feroz assédio, as forças romenas entraram em Odessa. A cidade, designada por Antonescu como a capital de Transnistria, tinha custado mais de 98 mil baixas romenas desde que cruzaram o Dniester. Quase 19 mil mortos, 68 mil feridos e mais de 11 mil desaparecidos. A euforia durou 6 dias. Em 22 de outubro, os agentes soviéticos fizeram explodir o antigo quartel-general do NKVD na rua Engels, onde o general romeno Ioan Glogojanu tinha instalado sua base de operações. Morreram 61 pessoas, incluídos o general, 16 oficiais, 35 soldados e 9 civis. Também morreram 4 oficiais navais alemães. Antonescu ordenou retaliações imediatas. Suas instruções eram precisas em sua monstruosidade. Por cada oficial romeno ou alemão morto na explosão, 200 comunistas seriam enforcados. Por cada soldado, 100 comunistas. As execuções deviam produzir-se esse mesmo dia. Nas seguintes 48 horas, várias centenas de judeus e comunistas foram enforcados ou fuzilados. Milhares de judeus foram forçados a marchar a pé até Dalnik, nos arredores da cidade. A intervenção do prefeito de Odessa, German Pantia, e do comandante interino general Nikolai Massissi fez com que a coluna fosse devolvida, mas não antes de que os judeus que iam na frente fossem empurrados em direção a 4 grandes armazéns que depois foram rociados com gasolina e queimados. O relatório de um oficial alemão em Bucareste, a Berlim, em novembro de 1941, mencionava que, na manhã de 23 de outubro, cerca de 19 mil judeus foram fuzilados em uma praça do porto, rodeada por uma cerca de madeira. Seus cadáveres foram rociados com gasolina e queimados. Um mês depois, em uma reunião do Conselho de Ministros em 13 de novembro, Antonescu perguntou ao governador Alexianu: foi suficientemente severa a repressão? E ao receber confirmação de que os judeus tinham sido fuzilados e enforcados nas ruas de Odessa, respondeu: assim é como se deve agir. Em janeiro de 1942, Alexiano ordenou a deportação ao norte de Transnistria dos 40 mil judeus restantes em Odessa. Começaram em 11 de janeiro, diariamente colunas de 1.500 pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos e enfermos, marchavam desde o gueto de Odessa até a estação de trem para serem deportadas a Berezovka e outros campos onde a maioria morreria de doença, fome e frio. A Romênia comprometeu mais tropas do que todos os outros aliados da Alemanha combinados. Esta frase do Marechal Antonescu, no verão de 1942, resumia tanto o orgulho quanto a tragédia da participação romena na guerra.
Para outubro de 1942, cerca de 900 mil soldados romenos combatiam junto à Alemanha no fronte oriental, desde Crimeia até o Cáucaso. E então chegou Stalingrado. O terceiro exército romeno, sob o general Petre Dumitrescu, foi desdobrado ao norte de Stalingrado para proteger o flanco direito do sexto exército alemão do general Friedrich von Paulus. O quarto exército romeno, sob o general Constantin Constantinescu, foi colocado ao sul. Cada uma de suas divisões, formadas por apenas 7 batalhões, devia cobrir um fronte de 20 quilômetros. Estavam gravemente infradotados, sem artilharia pesada, com escassíssimos antitanques, armados principalmente com velhos canhões de 37 milímetros de tração animal que os soldados russos tinham batizado de chamadores de porta, porque seus projéteis não podiam penetrar a blindagem do tanque T-34. Em 19 de novembro de 1942, o 21º Exército Soviético e o 5º Exército de Tanques Soviéticos romperam o fronte do 3º Exército Romeno no Don. Os vizinhos alemães da 20ª Divisão de Infantaria Romena observaram massas de tanques soviéticos e ondas de infantaria em quantidades nunca vistas antes, avançando contra os romenos. O comandante alemão do batalhão adjacente, o major Bruno Gebelli, soube que o regimento romeno vizinho só dispunha de um único PaK de 3,7 centímetros de tração animal para todo o seu setor. Mesmo assim, os soldados romenos lutaram com valentia. No dia seguinte, 20 de novembro, os exércitos soviéticos 51º e 57º romperam o fronte do 4º Exército Romeno ao sul. 5 divisões de infantaria romenas, sob o general Mihail Laskar, do 3º Exército, foram cercadas ao sudoeste de Raspopinskaya e viram-se obrigadas a render-se em 24 de novembro, quando acabou sua munição. As forças soviéticas tomaram mais de 30 mil prisioneiros romenos e todo o seu equipamento. As perdas totais do 3º e 4º Exércitos Romenos entre 19 de novembro de 1942 e 7 de janeiro de 1943 somaram 155.010 mortos, feridos ou desaparecidos, a maioria prisioneiros. Isso representava mais da metade das 31 divisões de campo ativas da Romênia e uma quarta parte de todas as tropas romenas no fronte oriental. O Corpo Aéreo Romeno perdeu 73 aeronaves. Em um telegrama enviado em 30 de dezembro ao general Stefleia, Antonescu aceitou a responsabilidade histórica. Assumo a responsabilidade perante a história porque não fiz mais do que fiz para evitar o massacre dos exércitos, que se deveu à atitude cavalheiresca do comando alemão, à total falta de previsão e à passividade com que recebeu os sinais de alarme. A derrota de Stalingrado marcou um ponto de inflexão decisivo. Os alemães culparam injustamente os romenos pelo colapso, ignorando que suas próprias insuficiências no fornecimento de armas antitanque tinham sido a causa principal da vulnerabilidade romena. O feldmarechal Friedrich von Paulus, comandante do 6º Exército Alemão, rendeu homenagem póstuma à coragem romena. O espírito de combate e a liderança demonstrados pelas unidades romenas no exército sob meu comando merecem uma menção especial. Com a ajuda de armas pesadas alemãs, estas tropas combateram com valentia e mostraram grande firmeza diante de todas as privações a que foram submetidas. Mas as palavras de Paulus não devolviam os mortos. No verão de 1942, Adolf Eichmann apresentou seu plano ao governo romeno. Os judeus restantes da Romênia, do Banat, Transilvânia do Sul, Valáquia e Moldávia seriam deportados em trens especiais ao distrito de Lublin, na Polônia ocupada. Os aptos para o trabalho trabalhariam. O resto receberia o trato especial, eufemismo que já então significava extermínio. Em 22 de julho de 1942, o Hauptsturmführer Gustav Richter, conselheiro para assuntos judeus na legação alemã em Bucareste, informou a Berlim que Mihai Antonescu tinha dado seu acordo ao plano. Em 26 de julho, Heinrich Himmler foi informado de que os preparativos estavam em marcha e que o primeiro de uma série de trens sairia por volta de 10 de setembro. Os trens nunca saíram. Os representantes romenos convocados à Conferência de Berlim, organizada por Adolf Eichmann em 26 de setembro para coordenar os horários dos trens, não apareceram.
Um especialista ferroviário alemão enviado a Bucareste para fazer os arranjos regressou com as mãos vazias. As deportações aos campos de extermínio da Polônia nunca se realizaram. Por que mudou de opinião Antonescu? O marechal nunca o explicou diretamente. Provavelmente foi a confluência de vários fatores. Primeiro, a pressão internacional. O governo estadunidense, através do secretário de Estado Cordell Hull, ameaçou com medidas contra os romenos que viviam nos Estados Unidos se não se detivessem as deportações à Transnistria. O núncio apostólico Andrea Cassulo, o representante suíço René de Weck, o metropolitano de Transilvânia Nicolai Balan e a rainha-mãe Helena pressionaram diretamente a Antonescu. Segundo, o deterioramento da situação militar após Stalingrado, que tornava mais provável uma vitória aliada e um processo de responsabilidades. Terceiro, o argumento da soberania. Deportar os judeus romenos à Polônia significava entregá-los a uma potência estrangeira, o que Antonescu interpretava como uma violação inaceitável da soberania romena. Em uma reunião do Conselho de Ministros em 13 de outubro de 1942, Mihai Antonescu anunciou a suspensão de todos os transportes de judeus além do Dniester. A consequência desta decisão foi de uma importância histórica formidável. Em sua avaliação de 2004, a Comissão Internacional sobre o Holocausto na Romênia, presidida por Elie Wiesel, concluiu que enquanto na Romênia morreram entre 280 mil e 380 mil judeus romenos e ucranianos sob o regime de Antonescu, calcula-se que cerca de 375 mil judeus sobreviveram, principalmente em Valáquia, Moldávia e Transilvânia do Sul. O relatório final da comissão foi brutalmente claro. De todos os aliados da Alemanha nazi, a Romênia leva a responsabilidade do maior número de mortes de judeus depois da própria Alemanha. Os assassinatos cometidos em Iassi, Odessa, Bogdanovka, Domanovka e Pessoara encontram-se entre os crimes mais horríveis cometidos contra os judeus durante o Holocausto. A Romênia cometeu genocídio contra os judeus. Mas também, se Antonescu tivesse cedido às demandas alemãs de 1942, os 375 mil judeus sobreviventes teriam sido deportados a Auschwitz. O historiador Denis Dilettant o resumiu com precisão. Antonescu foi um criminoso de guerra que ordenou a morte de dezenas de milhares de judeus em Transnistria e, ao mesmo tempo, o homem cuja recusa a implementar a solução final em sua versão alemã salvou mais judeus do que qualquer outro líder de um país aliado do eixo. Este paradoxo é a contradição irresolúvel no coração do legado de Ion Antonescu. Os judeus não foram as únicas vítimas da política de purificação do regime. Em maio de 1942, Antonescu tomou a decisão de deportar determinadas categorias de Romani para Transnistria. Os nômades e aqueles com antecedentes penais foram os primeiros a ser identificados. Um censo realizado em 25 de maio registrou 40.909 Romani suscetíveis de deportação, dos quais 9.471 eram nômades e 31.438 pertenciam às categorias sedentárias selecionadas. As deportações começaram em 1º de junho de 1942. Os Romani nômades foram reunidos pela gendarmeria nas capitais de condado e conduzidos a pé com suas carroças, de um posto de gendarmeria a outro, em uma viagem que durou semanas. Em setembro de 1942, 9 trens especiais com Romani sedentários cruzaram o Dniester. Em total, mais de 25 mil Romani foram deportados para Transnistria. As condições foram análogas às dos judeus. Barracões sem calefação, sem saneamento, sem atenção médica, com rações de alimentos insuficientes. Um relatório da polícia do condado de Oseakov, de 5 de dezembro de 1942, descrevia: alguns Romani cujas regiões inferiores estão completamente descobertas. Não se lhes forneceu sabão desde que chegaram, e como resultado não puderam lavar-se nem a eles mesmos nem a única camisa que têm. A cifra exata de Romani mortos em Transnistria nunca foi estabelecida com precisão. Um censo da gendarmeria em maio de 1944 encontrou apenas 6 mil sobreviventes dos mais de 25 mil deportados. É quase certo que mais da metade morreram. A diferença das deportações de judeus
Não houve execuções massivas organizadas de Romani. A morte chegou por negligência deliberada, fome e doença. Foi um genocídio por abandono. Conforme o Exército Vermelho avançava para o oeste ao longo de 1943 e 1944, a certeza da derrota alemã tornou-se inevitável para qualquer observador lúcido. Mihai Antonescu, o ministro de Relações Exteriores, não o marechal, começou a sondar as possibilidades de um armistício através de canais diplomáticos em Madrid, Lisboa, Estocolmo e Ankara. Em janeiro de 1943, o próprio Mihai tinha dado sinais de mudança ao ministro italiano Bova-Scopa em Bucareste, que viajou a Roma para apresentar um relatório ao ministro de Relações Exteriores italiano Galeazzo Ciano. Este anotou em seu diário em 19 de janeiro. Bova-Scopa fez um relatório sobre sua longa conferência com o jovem Antonescu, que regressou do quartel-general alemão. Este foi muito explícito sobre a trágica condição da Alemanha e prevê a necessidade de que a Romênia e a Itália contatem os aliados para estabelecer uma defesa contra a bolchevização da Europa. Mussolini rejeitou a proposta. O marechal tolerava estes contatos, embora publicamente mantivesse sua lealdade a Hitler. Em 12 de abril de 1943, no castelo Klesheim de Salzburgo, Hitler confrontou diretamente a Antonescu com a informação de seus serviços de inteligência sobre os contatos em Madrid e pediu-lhe que os analisasse. O marechal prometeu lealdade até o final e comprometeu-se a investigar a ação do ministro romeno em Madrid. O que Hitler não sabia era que Antonescu era perfeitamente consciente das gestões de Mihai e não tinha intenção real de detê-las. Eram sua apólice de seguro para quando a derrota alemã fosse irreversível. Em seu último encontro, em 5 de agosto de 1944, na sede de Hitler em Rastenburg, o Führer perguntou se a Romênia tinha intenção de continuar combatendo. Antonescu respondeu que dependia do apoio militar alemão. Regressou a Bucareste em profunda depressão e sem ter tomado nenhuma decisão. Enquanto isso, o rei Miguel e um círculo de assessores de confiança, o general Sanatescu, Grigori Niculescu Buzesti, do Ministério de Relações Exteriores, e Ion Moxoni Stircea, marechal da Casa Real, tinham estado planejando em segredo durante meses a derrubada de Antonescu. O rei estabeleceu contato com os líderes dos partidos democráticos, Iuliu Maniu, do Partido Camponês Nacional, e Constantin Bratianu, do Partido Liberal Nacional, assim como com Lucretiu Patrascano, do Partido Comunista Romeno, que trouxe, além disso, Emil Bodnaras, oficial do NKVD soviético conhecido como o Engenheiro Ceauzu, que podia organizar grupos armados de trabalhadores comunistas para apoiar o golpe nas ruas de Bucareste. O Bloco Nacional Democrático foi formado em 20 de junho de 1944, reunindo os 4 partidos principais. O plano era que o marechal fosse convidado ao palácio para uma audiência e, se recusasse a assinar um armistício imediato, seria detido. A data original foi fixada para 26 de agosto, mas as circunstâncias a adiantaram 3 dias. Em 20 de agosto, os generais soviéticos Malinovsky e Tolbudin lançaram uma ofensiva massiva de quase 1 milhão de tropas e 1.500 tanques contra as forças germano-romenas no Prut. O fronte se rompeu ao sul de Iasi. O rei, alertado de que Antonescu pensava regressar ao fronte em 23 de agosto, o que o tiraria de Bucareste no dia fixado para o golpe, adiantou a operação. Em 23 de agosto de 1944, pela tarde, Antonescu chegou ao palácio. O rei lhe apresentou a situação militar com detalhe e lhe pediu que assinasse imediatamente um armistício com os aliados. O marechal respondeu que só o faria depois de advertir a Hitler. Miguel lhe disse que a situação não admitia mais demoras. Os soviéticos já estavam em território romeno. Antonescu insistiu. Como soldado de honra, não podia apunhalar pelas costas um aliado com o qual tinha combatido durante 3 anos. Quando o rei lhe ofereceu que deixasse o poder a alguém disposto a assinar o armistício e Antonescu respondeu "nunca", Miguel saiu brevemente a seu despacho, sinalizou a seu ajudante o coronel Emilian Ionescu e ordenou a prisão. Ionescu convocou os 4 guardas preparados para esta eventualidade. Entre os protestos do marechal, os 2 Antonescu, Ion e Mihai,
foram escoltados escadas acima e encerrados sob chave na Câmara Forte do rei. Algumas horas depois, Bodinaras e um grupo de trabalhadores armados tomaram custódia dos prisioneiros e os trasladaram a uma casa segura no bairro de Vatra Luminoasa. Em 31 de agosto, unidades soviéticas os tomaram sob custódia e os trasladaram em caminhão até a fronteira soviética, onde um trem os esperava com destino a Moscou. O rei Miguel anunciou por rádio ao país o golpe de Estado e a cessação imediata de hostilidades contra os aliados. As palavras ressoaram em cada rádio da Romênia nessa noite. A Romênia passava do lado do eixo, ao lado dos aliados. Em questão de horas, as tropas romenas que tinham combatido durante 3 anos junto à Alemanha recebiam a ordem de combater contra ela. Nenhum só general sênior desobedeceu a ordem do novo chefe supremo. Era a prova mais eloquente de que a lealdade do exército pertencia ao rei, não ao marechal. A reação alemã foi furiosa. Os Stuka bombardearam Bucareste durante os dias seguintes, causando danos significativos no centro da cidade. Unidades alemãs tentaram abrir caminho em direção à capital, mas foram rechaçadas pelas tropas romenas, que em alguns casos passaram de aliadas a inimigas em questão de minutos. Para finais de agosto, as tropas soviéticas entravam em Bucareste e o regime de Antonescu pertencia à história. A Romênia tinha completado em menos de uma semana um dos giros estratégicos mais rápidos e consequentes de toda a Segunda Guerra Mundial. A mudança de lado não foi apenas um gesto diplomático, foi uma transformação militar de primeira magnitude. A Romênia aportou mais de 538 mil soldados à luta contra seu antigo aliado. As tropas romenas combateram em Transilvânia do Norte, reconquistada para outubro de 1944, na Hungria, na Checoslováquia e na Áustria. Chegaram tão longe como Brno e os arredores de Praga. Os custos foram enormes. Mais de 169.822 mortos em combate contra a Alemanha e a Hungria entre agosto de 1944 e maio de 1945, somados aos 71.585 mortos no fronte soviético entre 1941 e 1944. Um correspondente especial do Sunday Times escreveu em 7 de janeiro de 1945. Não se reconhece geralmente que, entre as nações que hoje combatem contra a Alemanha na Europa, a Romênia ocupa o 4º lugar em termos de homens mobilizados. Tem 14 divisões combatendo com os exércitos russos, enquanto a França, por exemplo, só tem 7 em campanha. O Tratado de Paz de Paris, assinado em 10 de fevereiro de 1947, confirmou as realidades geopolíticas da nova Europa. A Bessarábia e a Bucovina do Norte permaneceram em mãos soviéticas. A Dobrudja do Sul ficou na Bulgária. Mas a Transilvânia do Norte, o objetivo supremo de todos os sacrifícios de Antonescu, foi devolvida à Romênia. O sonho de România Mare sobreviveu, embora amputado. O preço foi catastrófico. Ion Antonescu foi preso no Palácio Real em 23 de agosto de 1944 por ordem do rei Miguel. Foi trasladado inicialmente a uma casa segura no bairro de Vatra Luminoasa de Bucareste, custodiado por guardas do Partido Comunista. Em 31 de agosto, o tenente-general soviético Tevsenkov chegou com 40 oficiais para tomar os prisioneiros. Antonescu e seus colaboradores, Mihai Antonescu, o general Pantasi e outros, foram levados em caminhão até a fronteira soviética e embarcados em um trem com destino Moscou. Na capital soviética, Antonescu foi interrogado por Vsevolod Merkulov, o lugar-tenente de Lavrenti Beria. As condições de detenção na prisão de Lubyanka eram notavelmente melhores que as da prisão romena a qual seria devolvido. Em 8 de novembro de 1944, o marechal tentou suicidar-se com uma corda feita de tiras de lençóis, mas foi descoberto a tempo por Vasiliu. Em 4 de abril de 1946, o embaixador soviético informou ao governo romeno, agora controlado por o Partido Comunista através da figura de Petru Groza, de que a URSS acedia a entregar Antonescu para ser julgado na Romênia. O julgamento começou em 6 de maio de 1946 diante do Tribunal do Povo, em um edifício ordinário da rua Stirbei Voda de Bucareste. Os juízes eram comunistas. Os promotores eram comunistas.
O acesso ao público foi controlado pelas autoridades comunistas. Burton Barry, o representante político estadunidense em Bucareste, informou a Washington: os romenos sentem que o marechal está sendo julgado pela Rússia, cujo exército ocupa o país. Durante 10 dias de interrogatórios, Antonescu mostrou-se digno e desafiador. Aceitou a responsabilidade das retaliações em Odessa. Justificou a campanha além do Dniester como necessidade militar. Descreveu as deportações da Bessarábia e Bucovina como medidas de segurança em uma zona de guerra. O romancista George Calinescu, que assistiu ao julgamento como diretor de um jornal, descreveu o marechal: é um homem de nervos plácidos, mas sólidos, de educação militar, sem complicações intelectuais particulares. Suas mãos e mandíbulas tremem discretamente e aperta os lábios para reprimir um suspiro intermitente. Quando a luz se acende para a filmagem, assume subitamente um perfil autoritário e estatuário e o mantém com determinação enquanto corre a câmera. Em 17 de maio de 1946, Ion Antonescu foi sentenciado à morte. Seus advogados apelaram. A apelação foi rejeitada em 31 de maio. O rei Miguel, sob pressão do governo comunista, deixou seguir o procedimento legal. Em 1º de junho de 1946, às 6 da tarde, Antonescu foi conduzido junto com Mihai Antonescu, Constantin Vassiliu e Georg Alexiano a um campo aberto na prisão de Jilava, conhecido como o Vale dos Pessegueiros. Cada um foi colocado diante de um poste de madeira. Apenas Vassiliu aceitou uma venda. Instantes antes de que o pelotão de execução apontasse, Ion Antonescu levantou seu chapéu de feltro em saudação e caiu, como seus companheiros, sob uma descarga de fogo. O oficial no comando administrou o tiro de misericórdia. Tinha 63 anos. Em uma carta final à sua esposa, escrita depois de conhecer a sentença, Antonescu tinha escrito: minha querida Rica, permaneci com a cabeça erguida diante do tribunal, assim como me mantenho diante do julgamento supremo. Ninguém neste país serviu ao povo comum com tanto amor e interesse como eu o fiz. As circunstâncias e as pessoas não nos permitiram fazer o bem que juntos tanto queríamos fazer por nosso país. A vontade suprema o decidiu assim. Fracassei. Outros também fracassaram, muitos outros. Depois que o julgamento correto da história lhes tiver designado seu lugar, também determinará o nosso. Povos de todas as partes ao longo da história foram ingratos. Não me arrependo de nada e tu não deverias te arrepender de nada. A Romênia saiu da Segunda Guerra Mundial com um balanço tão complexo como a história de quase qualquer outra nação. Tinha combatido do lado alemão durante 3 anos, contribuindo decisivamente para o esforço bélico do eixo com petróleo, matérias-primas e sangue. Tinha perpetrado crimes de guerra sistemáticos, o pogrom de Iassi, os massacres da Bessarábia e Bucovina, os campos de extermínio de Transnistria, que causaram a morte de entre 280 mil e 380 mil judeus e um número indeterminado de romani. E depois, em agosto de 1944, tinha girado 180 graus e combatido contra a Alemanha, aportando mais tropas à coalizão aliada que qualquer outro ex-membro do eixo, exceto a Itália. O Tratado de Paz de Paris, de 10 de fevereiro de 1947, reconheceu a recuperação da Transilvânia do Norte, o objetivo geopolítico supremo de Antonescu, mas ratificou a perda da Bessarábia e Bucovina do Norte para a URSS e a Dobrúdia do Sul para a Bulgária. O grande compromisso do Marechal, a aliança com Hitler para recuperar os territórios perdidos em 1940, tinha produzido resultados parciais a um custo devastador. Sob o regime comunista instalado em 1947, a história da guerra foi radicalmente falsificada. O papel da Romênia de Antonescu no Holocausto foi apagado dos livros de texto. Os soldados romenos mortos no fronte soviético entre 1941 e 1944 tiveram a comemoração oficial negada. Resultava demasiado embaraçoso reconhecer que tinham combatido contra a URSS. O Museu Militar de Bucareste apresentava o recorde bélico romeno começando em 1944. Era como se os 3 primeiros anos da guerra não tivessem existido. Sob Ceausescu, a reabilitação parcial de Antonescu começou a partir dos anos 70. O romancista Marin Preda o converteu em personagem central de sua novela Deliru, 1975,
apresentando-o como uma figura trágica presa entre forças históricas superiores. O patriotismo do Marechal, sua obsessão em recuperar os territórios perdidos, sintonizava perfeitamente com o nacionalismo autárquico do regime ceausista. Mas o Holocausto continuava sendo um tema proibido. Nem Preda nem nenhum outro escritor autorizado mencionava a sorte dos judeus de Transnistria. Depois de 1989, o debate sobre Antonescu se converteu em um dos assuntos mais politicamente tóxicos da democracia romena. Em 1991, o parlamento se pôs de pé em 1 minuto de silêncio em honra ao Marechal no aniversário de sua execução. O presidente Ion Iliescu, em uma entrevista publicada em julho de 2003, na versão digital do jornal israelense Haaretz, negou que na Romênia tivesse havido um holocausto nos termos em que se entende normalmente o termo. Foi o presidente Emil Constantinescu quem, em uma mensagem de 4 de maio de 1997, reconheceu pela primeira vez oficialmente a responsabilidade coletiva romena no Holocausto. Em outubro de 2003, o presidente Iliescu, cedendo à pressão internacional, anunciou a formação da Comissão Internacional sobre o Holocausto na Romênia, presidida por Elie Wiesel. O relatório de novembro de 2004 foi sem ambiguidades. A Romênia cometeu genocídio contra os judeus. A sobrevivência de alguns judeus em certas partes do país não muda esta realidade. Ion Antonescu é talvez a figura mais impossível de julgar de toda a Segunda Guerra Mundial. Foi o militar mais competente que a Romênia produziu no século XX. Foi um patriota genuíno, cujo amor por seu país foi constante e inequívoco. Foi o homem que manteve a soberania romena quando outros teriam capitulado diante das demandas alemãs, como o demonstra sua resistência a implementar a solução final contra os judeus de Valaquia e Moldávia. Foi o condutor de uma ditadura que permitiu aos partidos da oposição democrática manter reuniões e enviar-lhe cartas de protesto sem prender seus líderes. Uma tolerância que nenhum outro governante do eixo europeu teria exibido. E, ao mesmo tempo, foi o homem que ordenou as deportações da Bessarábia e Bucovina, sabendo que os comboios marchariam para a morte. Foi o Marechal que ordenou em Odessa a execução de 200 civis por cada oficial assassinado no atentado do NKVD. Foi o condutor cujo regime foi responsável pelo maior massacre de judeus perpetrado por um aliado da Alemanha fora da própria Alemanha. A historiadora estadunidense Irina Livezeanu resumiu a contradição com precisão. Antonescu foi um criminoso de guerra que enviou dezenas de milhares de judeus à morte em Transnistria, e, no entanto, se recusou a enviar outros judeus romenos aos campos de extermínio da Polônia. Foi um antissemita e, no entanto, apesar das deportações, mais judeus sobreviveram sob seu governo do que em qualquer outro país dentro da Europa do eixo. Denis Deletante, o biógrafo mais rigoroso do Marechal, concluiu em sua obra de 2006. Para os judeus de Bucovina e Bessarábia, Antonescu foi um cruel antissemita. Para os de Moldávia, Valaquia e Transilvânia do Sul, foi um antissemita providencial. Essa paradoxa, cruel redentor, assassino que salva vidas, patriota que conduz sua nação à catástrofe, é a da Romênia mesma na Segunda Guerra Mundial. Um país que perdeu 1/3 de seu território em 3 meses de 1940 e recuperou as regiões mais queridas à custa de participar de alguns dos crimes mais atrozes do século. Um país cujos soldados combateram com igual valentia junto à Alemanha no Don e contra a Alemanha nos Cárpatos. Um país que cometeu genocídio e, ao mesmo tempo, salvou mais judeus do que qualquer outro membro do eixo. A Romênia não foi vítima passiva da Segunda Guerra Mundial. Tampouco foi simplesmente um perpetrador sem matizes. Foi um ator moral plenamente ativo, com toda a complexidade, a contradição e a tragédia que essa afirmação implica. Compreender a Romênia na Segunda Guerra Mundial não é simplificar. É aprender que a história raramente obedece a categorias morais limpas, que as nações, como os seres humanos, podem fazer o bem e o mal simultaneamente, que o peso da geografia e a pressão das circunstâncias podem conduzir a decisões de consequências monstruosas, homens que se criam defensores de seu povo, e que o dever da memória é precisamente resistir a essa tentação de simplificar. Recordar sem manipular, condenar sem caricaturar, compreender sem absolver.
porque os mortos de Bogdanovka merecem essa honestidade tanto como os soldados romenos que morreram em Maracesti em 1817 ou em Stalingrado em 1942.